Irmãos, é bom, né, a gente poder dar um sorriso, falar com alguém, né, falar que é bom estar junto na presença de Deus. Uma coisa que eu queria, né, dar uma introdução na mensagem dessa manhã é que a igreja, ela precisa ser um local seguro. Você concorda comigo? Que a igreja de Jesus tinha que ser o local mais seguro da terra. O local onde a gente pode ser quem a gente é em Cristo. Amém? Porque todos nós temos dificuldades, não é assim? Todos nós temos falhas, temos problemas. Tem alguém aqui que não tem nenhum problema na vida hoje? Levanta a mão. Aquele que está free de problema. Tem alguém aqui? Ninguém? Paulinho não tem nenhum problema na vida? Ah, tem problema então. Não, que não tem problema, Paulinho. Eu falei assim, tem uma abençoada ali, mais do que todo mundo. Então, irmãos, todos nós temos problemas e dificuldades na vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração. A igreja de Jesus é o lugar de solução. Ela não é um lugar da gente ter mais problemas. Você concorda comigo? O único problema que a gente tem na presença de Jesus somos nós mesmos. Porque a gente precisa ser mudado, ser transformado, segundo a imagem e semelhança de Cristo. Não é assim? Então, quando a gente se depara na presença de Cristo, na presença de Deus, a gente só tem um problema. Sabe qual é esse problema? Olha para o irmão do lado aí, vamos ver se ele sabe. Fala, você sabe qual é o problema? É reconhecer que eu preciso ser mais parecido com Ele. Esse é o único problema que a gente tem na presença de Cristo. É reconhecer que eu preciso de mais santidade, de mais justiça, de mais fé, de mais adoração. Ou seja, eu preciso ser mais parecido com Jesus, o autor e consumador de todas as coisas. Mas, irmãos, às vezes, a gente, no ambiente de igreja, no ambiente cristão, e ele não é perfeito. A gente é ser humano e a gente falha. A gente erra. Mas quando a gente erra na sinceridade do coração, sabe o que acontece? A gente pode pedir perdão. E Deus nos perdoa e as pessoas nos perdoam. Mas você já viu aquele erro assim, que é para se dar bem? Já viu gente assim? Aquele erro que, às vezes pelo engano do pensamento, por orgulho, por falta de amor ao próximo. Então, a igreja de Jesus é o ambiente onde a gente não pode dar espaço para isso. Você concorda comigo? Amém? A igreja de Jesus é o lugar que nós precisamos estar seguros na presença deles e em comunhão com os irmãos. Pô, você sabe por que a Bíblia fala que nós somos irmãos em Cristo? Vou tirar um fio aqui que senão eu caio. Sabe por que a Bíblia fala que você é irmão em Cristo, José? Ou outro José? Sabe, Paulinho, por que você é irmão em Cristo? É porque o mesmo sangue que purificou, que lavou o José do pecado, me lavou. Lavou o Cleiton, lavou o Léo. Ou seja, o César, o pastor botou você no negócio. O Felipe, o Gabriel, os dois Gabriel, tem dois hoje. O mesmo sangue que está disponível no sacrifício de Cristo na cruz, que cobre, que lava, que me limpa do pecado, limpa o meu semelhante. E você sabe que quando o mesmo sangue corre na tua veia e na veia do teu irmão, vocês são irmãos biológicos, não é assim? Mas nós somos irmãos espirituais, porque o sangue de Jesus nos cobre como igreja do Senhor. Nós sabemos que às vezes há problemas entre irmãos, não é assim? Mas dificilmente, tem gente difícil, tem irmão difícil, mas dificilmente um irmão seu vai pedir auxílio. Gente, tem 20 anos que eu não vejo a minha irmã. Então, se ela precisar de mim, não mudou nada. 20 anos, a gente foi no Brasil, tinha 18 anos que a gente não ia. Quando eu fui lá, ela não estava. Ela tinha mudado para Portugal. 20 anos, mudou alguma coisa? Deixou de ser minha irmã? Mudou o sentimento? Mudou a relação? Mudou o que nos une? Não muda. Não é verdade?
Talvez quanto tempo tem que você não vê os seus irmãos ou sua irmã, seu familiar, sua mãe, seu parente. Isso não muda. Entre nós, em Cristo, não devia mudar também. Nós deveríamos sempre buscar o cuidado, o zelo, o amor pelos irmãos em Cristo. Você concorda comigo? Amém? Nós precisamos, como igreja do Senhor, nos empenhar que o nosso irmão esteja bem em Cristo. Naquilo que depender de nós para edificar a vida do nosso irmão, nós precisamos fazer. E o principal disso é transformar o ambiente de igreja em um local seguro. O local seguro é onde a fé, o Espírito Santo, a presença de Deus, habita e governa. Amém? Segundo lugar, é um lugar aonde nós não causamos dano um no outro. Aonde a gente não causa tristeza um no outro. É onde a gente não expõe, acusa um ao outro. Pelo contrário, a gente acolhe, a gente ajuda, muitas das vezes a gente até exorta, que é encorajar com atitude, com correção. Mas tudo isso no princípio fundamental que é o amor de Jesus. Amém? Você sabia que você é responsável pelo irmão que está do seu lado? Olha para ele aí, falou, te peguei de surpresa agora, o pastor me pegou de surpresa. Você sabia que a Bíblia fala que se por causa de você, a Bíblia diz isso, Jesus falou, se por causa de um de vocês, um desses pequeninos, Jesus falou, um desses que ainda estão novo na fé, se desviar do caminho da salvação, ou seja, por causa do nosso escândalo, da nossa maldade, de causar algum dano, se por causa de nós fazer alguém se perder do caminho da salvação. Jesus fala assim, era melhor que vocês amarrassem uma pedra de moinho e pulassem no fundo d'água. Ou seja, Jesus confiou a nós o cuidado um do outro. Você concorda comigo nisso aí? Você concorda que você tem responsabilidade com seu irmão? O ambiente de igreja é um ambiente que era para ser o mais seguro da face da terra. Sabe por quê? Porque se eu entender o ensinamento de Jesus Cristo nesse sentido, eu nunca vou deliberadamente, por vontade própria, causar um mal ao meu irmão. Então o ambiente de igreja ele deve ser livre de orgulhos e deve dominar a humildade no ambiente da igreja. E quando eu falo ambiente de igreja, irmãos, eu não falo ambiente de culto. Agora nós estamos no ambiente de culto. Mas o ambiente da igreja é onde tiver 2 ou 3 reunidos, que são de Jesus. Onde tiver 2 ou 3 cristãos que entregaram a vida para Jesus, ali a igreja se reúne. Seja na festa, seja na casa de alguém, seja no parque, seja no cinema, seja na reunião de jovens, de mulheres, de homens. Aonde estiverem 2 ou 3 que carregam sobre si o nome de Jesus, ali a igreja está presente. Nós, às vezes, temos o costume de comparticionar a nossa vida. E isso influi no culto, é um ambiente. Em casa, é um outro ambiente. No trabalho, é um outro ambiente. Tá certo isso? Tá certo. Mas quem habita nesses ambientes? É a mesma pessoa. A mesma presença de Cristo está ali com você. A mesma autoridade espiritual está ali com você. Então, quando você chega na tua casa, o certo é, Jesus chegou contigo. Quando você sai da sua casa, Jesus está saindo com você. Quando você vem para o culto, você não vem para chegar na presença de Deus. Você vem para trazer a presença de Deus para esse ambiente. Você está entendendo? Que é muito mais a habitação da glória de Deus em nós do que em qualquer lugar. Mas isso só pode acontecer de uma maneira, pela fé. Você sabe o que é fé? É o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. A fé, ela faz com que eu entenda que essas coisas que eu acabei de falar, de cuidado, responsabilidade,
honra, humildade com meus irmãos em Cristo, é uma responsabilidade minha que eu recebi em Deus. Por exemplo, já viu igreja com fofoca? Ô, gente, troço ruim. Ô, ferramentazinha que o Satanás usa é o tal da fofoca. Pensa num negócio que ele começa desse tamanhozinho e acaba com a igreja inteira, muitas das vezes. No ambiente de igreja, pela fé, a gente entende que a maledicência, falar mal, a fofoca, traz destruição. E destrói quem? O meu irmão, aquele que eu devo cuidar. Pela fé, eu entendo que eu tenho um chamado de Deus para ser edificador de vidas. Eu entendo que pela fé, eu não posso negligenciar a minha vida com Deus, porque a minha vida, ela está sendo um estandarte onde Cristo está sendo levantado e exaltado. E aquele que passa pela minha vida, vai ver quem? Vai ver o quê? Vai ver Jesus sendo glorificado. Quando você não está com a sua fé ativa, ok? Frutífera, essas coisas ficam em segundo plano. Pessoas podem passar pela sua vida, pela minha vida, e não ver Jesus glorificado. Não ver Jesus sendo exaltado. Em Romanos 19, no versículo 9 ao 17, ele traz um pouco um ensinamento sobre isso. Irmão, hoje não tem telão não, depois eu conto a história do telão no final. O telão não funcionou, deu problema. Mas, pela fé, Deus está no controle. Amém? Mesmo assim. Porque aqui tem gente reunida em nome dele. Pode faltar tudo, irmão. Só não pode faltar comunhão. Só não pode faltar santidade. Só não pode faltar adoração. Irmãos, Romanos 19, no capítulo 19, versículo 9 ao 17, se você puder acompanhar esse texto comigo, abra aí a sua Bíblia no celular, de papel. Se você memorizou também, segue da memória. Ó, coisa boa, hein? Quem dera. Romanos 19, de 9 a 7. 19, de 9 a 7. Será que eu falei errado? Então é 9, desculpa. Então é 9. Eu falei 9 a 7. Fala o primeiro versículo aí, talvez eu anotei errado. Se você confessar... Pois foi assim que a promessa foi feita no tempo devido, virei novamente estar... Ih, gente, então eu errei aqui a minha anotação. É 16, não? Será que é o 16? Vê aí. 16 o quê? Deixa eu ver aqui se eu estou aberto a minha Bíblia aqui. Não. Como que é 9 ao 7? Yeah. Não, 9 é chapter. Tecnologia de vez em quando falha, né? Desculpa, 10, Romano 10. Eu acho que na hora de botar um 9, botar o 0, eu botei um 9. 10, de 9 a 17. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu vou repetir. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. No 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão o nome daquele em quem não creem? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Até aqui? Feche seus olhos, vamos orar comigo, pedir a direção do Espírito Santo. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, a Tua direção, o Teu ensinamento. Pai amado, completa, Pai amado, aquilo que a mente humana não pode, Pai amado, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando nas mentes e nos corações de todos nós aqui nessa manhã. Guia-nos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o versículo 17, ele diz, a fé vem pelo ouvir e por ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus. Você já ouviu a mensagem de Jesus, eu creio. Amém? Você já creu na mensagem de Jesus? Amém? Trabalha comigo aí, irmão. Vamos lá, me ajuda aí. Você já ouviu a mensagem de Jesus? Amém? Você já creu na mensagem de Jesus? Amém? Então você recebeu fé. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve e crê, a fé começa a viver dentro de você. Você começa a ter fé. E ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pelo ouvir dos ensinos de Jesus. Pelo ouvir do testemunho daqueles que viram as obras de Jesus. Que viram Jesus se entregar na cruz e ser ressuscitado. Que viram os milagres e as maravilhas de Jesus. Então você concorda comigo que talvez, quando você ouviu a palavra, algo começou a se mover dentro de você. Algo começou a ser criado dentro de você. Deu-se início a um movimento espiritual de criação de fé na sua vida. Talvez você já viu alguém sem fé. Quem geralmente não tem fé, também não tem esperança. Se você tem esperança em Deus, na sua história de vida a ser transformada e mudada, você tem fé. Agora, eu queria que você meditasse numa coisa comigo. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas presta bastante atenção nisso. Ela vem, ela se cria, ela passa a existir pelo ouvir. Mas ela não é ativada pelo ouvir. A fé que vem pelo ouvir, ela pode ser uma fé inativa. Uma fé que não faz efeito. Olha para o irmão aí e fala, será que é possível que eu tenha uma fé sem efeito? Será que é possível ter fé e ela não está ativa? É uma dúvida, é uma pergunta. Pergunte-se para si mesmo, será que é possível? Porque por mais que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, ela não diz que por apenas ouvir você vai ver os resultados da sua fé. A palavra fala que nós ouvimos e somos abençoados por isso. Mas a consequência de uma fé que foi ativada pelo ouvir é que faz a diferença. Quem recebeu Jesus Cristo pela fé, ouviu essa mensagem, mas pode ter duas situações distintas acontecendo.
Eu recebi uma fé que eu ouvi e eu criei. Mas eu decidi não me mover na direção que esta fé que eu recebi me aponta. A fé ouvida, recebida, que não causa transformação, que não causa ação e movimento na nossa vida, ela pode virar outra coisa. Sabia disso? Ela pode se disfarçar de fé, mas ela pode ter outra identidade. Porque a fé verdadeira, ela faz algumas coisas começarem a ebulir dentro da gente, a fermentar dentro de nós, a crescer. Sabe? Já viu quando a água começa a ferver numa panela de pressão? Tem que ter vazão. Se não tiver vazão, explode. Assim é a fé verdadeira. Ela tem que ter algum tipo de ação, de escape, de vazão, para a gente ter uma vida cristã palpável. Talvez você recebeu a fé, mas não viveu as maravilhas que você ouve testemunhos, que você ouve na palavra de Deus, que você ouve uma pessoa falar para você. E você talvez pode perguntar, eu quero viver esse negócio. Olha, é tão bom quando alguém dá um testemunho que Deus agiu na vida dele. A fé verdadeira, ela traz não apenas mudança. Porque a gente fala assim, fulano aceitou Jesus e mudou de vida. Eu posso mudar de vida? Posso passar a me vestir diferente. Posso passar a falar diferente. Me comportar diferente. Posso passar a ser dizimista, contribuir financeiramente na igreja e até receber bênçãos por isso. Posso passar a ser caridoso, ajudar as pessoas. Tudo isso é mudança. Mas a transformação é aquela que ninguém vê. Só você e Deus. A fé verdadeira, ela é acompanhada de transformação. Só você e Deus sabem que ela está acontecendo. Mas só que a fé verdadeira que nos transforma gera algo palpável, visível, notável, que são os frutos do Espírito Santo. A fé sem os frutos, ela tem outro nome. A fé sem os frutos do Espírito Santo, ela é disfarçada de fé, mas ela acaba virando religiosidade. É cumprir um ritual, cumprir um movimento, uma atitude, uma mudança, sem a transformação, que só vem através da fé, pela ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Você já viu pessoas numa família que, por exemplo, o avô foi médico. Aí o filho dele virou médico também. O neto resolveu seguir o mesmo caminho da família, também foi médico. E o bisneto também. Já ouviu falar de histórias assim? Eu já ouvi falar. Ou então a pessoa que teve uma linha de comércio, o dono da mercearia lá da rua, da esquina. Quando ele se aposentou, o filho assumiu. Passou um tempo, o neto também falou, vou montar uma outra ali maior. Por quê? Porque vai aprendendo aquilo e vai fazendo, vai repetindo. Nossa, legal, convivi com isso, estou acostumado com isso. Eu fiz faculdade de engenharia civil no Brasil, o Davi está fazendo isso. Nunca botei pressão, nada, mas por a gente falar de coisas, desses assuntos, eu acho que ele se familiarizou, mostrava construção, ponte, essas coisas para ele quando era criança, e hoje ele está fazendo. Tomara que ele resolva ser pastor também, não, Jesus. Mas, por falar nisso, tem famílias que a pessoa, né, foi pastor, o filho trilhou os caminhos do pai, o neto, o bisneto, e assim a gente vê uma família que tem vários pastores.
Às vezes, pode ser que a pessoa não tinha nem o chamado de Deus para isso. Porque eu creio que o chamado, ele não depende de herança, não depende de família, não depende de nada disso. Depende de um coração que Deus quer usar e se dispõe, e Deus chama e é usado. Então, eu, na minha família, nunca teve nenhum pastor. Então, eu não estou nessa regra. Você também não. Ah, na dela tem. Na minha não. Talvez você é um que vai quebrar o protocolo. Que na sua família não tem. Que não tem herança nesse sentido. Mas Deus quer te dar uma herança. Mas tudo isso acontece pela fé. Você já viu gente que a família toda é crente. Os avós se converteram, levou os filhos para a igreja, os filhos se converteram, tiveram seus filhos, levaram os netos para a igreja e assim de geração você vai nascendo em lar cristão. Meus avós se converteram e com isso levaram minha mãe para a igreja. Minha mãe se converteu e eu hoje estou na igreja. Os meus filhos estão seguindo esse caminho. Por quê? Porque a palavra fala que a gente tem que ensinar a criança no caminho que tem que andar, não é assim? Então deixa eu só abrir um parênteses. Irmão, não perca a oportunidade de estar com seus filhos, com a sua família, na presença de Deus. Ontem a Sarinha foi num evento com a gente que só tinha praticamente adulto. Mas a gente não abre mão de levar. No evento de americano, eu falei, não, Sarinha, lá vai falar inglês, é a sua língua principal, você vai participar e você vai gostar. E eu perguntei para ela, foi bom, Sarinha? Ah, pai, foi meio longo, mas foi bom. Porque jovem é outra pegada. Mas foi em inglês, foi na cultura dela. Reunião de jovens, não deixa de trazer os seus filhos para participar. Se ele não quiser ir, irmão, joga ele para fora de casa, solta ele aqui na porta, fala, daqui a pouco eu venho te buscar, o problema é seu, se vira! Mas vai buscar o caminho do Senhor. Minha mãe, eu lembro quando eu era criança, todo mundo conhece minha mãe aqui, né, praticamente, você não conhece ainda. Minha mãe, quando ela tá alta, ela tá desse tamanho. E eu lembro da idade de 12, 13 anos, né, já tá quase praticamente da altura que eu tô hoje, que eu não cresci muito depois disso. Mas eu lembro que eu queria ficar em casa no domingo à noite para ver os Trapalhões. Só passava domingo à noite. Não tinha internet, não tinha lugar de ver. E eu falava com a minha mãe, não, mãe, hoje eu não vou não. Não sei o que. Quem disse que você se manda? Quem não vai o quê? Passa na frente, vamos embora para a igreja. Eu não quero ver os Trapalhões, vai te levar para o inferno. Lá é o caminho que você vai ir para o céu. Vamos embora. Aí eu falava assim, nossa, nunca vi uns Trapalhões, irmão. Fui ver depois quando passava de tarde, durante a semana. Aí eu lembro que ela levava a gente para ver o filme no cinema, quando saía, porque na televisão a gente nunca via. Era inegociável. Por quê? Porque ela entendeu que ela precisava me ensinar o caminho que eu devia andar. Como que ela entendeu isso? Pela fé. Como que você vai desenvolver isso na sua vida? Ensinando esses caminhos para os seus. Só que pode acontecer que você leve o seu filho a vida inteira para a igreja e ele nunca tem uma fé verdadeira instalada no coração dele. E ele se torne apenas um religioso que cumpre tabela. Pode acontecer. Por mais que a gente ensine o certo, o frescor do Espírito, a renovação do Espírito Santo, às vezes a gente não zela por ela e ela nos é roubada pelas situações, pelo inimigo das nossas almas, por a igreja não entender essa comunhão preciosa e às vezes causar dano, machucar um ao outro, por cobrança exagerada, religiosidade, costume pesado. Você imagina se a gente fala para os nossos jovens aqui hoje, ó, a partir de semana que vem, ninguém me aparece aqui mais sem paletó e gravata, porque vocês são jovens de Deus, tem que cortar o cabelo baixinho, militar, as meninas tudo de saia no tornozelo, entendeu? Já pensou se a gente bota uma regra dessa e fala assim, gente, não vou nessa igreja não. A gente dificulta o caminhar de Jesus na vida das pessoas.
E tem gente que se feriu muito com isso. E às vezes não consegue caminhar hoje. Eu conheço amigos meus, morava de frente para minha casa, que eles eram daquela igreja assembleiana bem rígida, que não podia usar bermuda. Vocês lembram dessa época? E a gente queria jogar bola na rua. Ele falava assim, tem que jogar de calça, então não posso jogar. Eu falei, Jesus, amado, como que você joga bola de calça, meu irmão? Não dá. Eu falei, ir pra praia, né? Não vai, porque ou toma banho de calça e passa vergonha, ou não pode botar bermuda. Então tem pesos que não foi a fé que colocou. Foi a humanidade, o costume. Eu respeito, eu entendo. Tem crente para todo tipo de igreja, irmão. Tem gente que precisa dessas coisas para seguir a Jesus. Mas nós temos que ensinar para os nossos filhos, de verdade, é o caminho. E aí o seguinte, como que a gente ensina o caminho? Falando as palavras do livro da vida, que é a Bíblia. Falando as palavras de Jesus, ensinando. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado da gente viver uma fé ouvida sem ser ativada, sem ter ação. Jesus falou que a fé vem pelo ouvir, mas ela não é liberada pelo ouvir. Se você colocar uma coisa no seu coração e apresentar diante de Deus e falar, Senhor, me abençoa, mas você não sair do teu lugar, não botar o teu joelho no chão, não ir fazer aquilo que é o caminho da bênção e ficar só ouvindo, você não vai viver as maravilhas de Deus na sua vida. A fé vem pelo ouvir, mas ela não age pelo ouvir. A fé, ela é para que você receba a salvação de Cristo e seja transformado segundo a imagem e semelhança do nosso Salvador. Para quê? Para fazer a diferença na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Tiago, capítulo 1, 22 até o 25, diz assim, sejam praticantes da palavra. Nossa, aí pega com a gente, irmão. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. O cristão que não é praticante da palavra tem crise de identidade, não sabe quem ele é. Tiago está dizendo, imagina você, quando você saiu de manhã hoje, você se olhou na frente do espelho? Quantos aqui, pelo menos, né? Penteou o cabelo, Jesse, quando saiu? Amém. Quantos foram na frente do espelho? Todo mundo, né? Você se lembra como você é? Cezão, se descreve para mim. Como é que é o seu rosto? Se descreve aí, Tati. Como é que é você? Linda. Que maravilha. Não é assim? A gente... Já pensou você chegar um dia na frente do espelho e olhar assim e falar, quem é esse cara? Quem é essa mulher? Não conheço essa pessoa. Crise de identidade. Não saber quem você é. Já pensou? Já pensou você não saber quem você é? Tiago, pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, que foi irmão da parte de mãe de Jesus, diz assim, sejam praticantes e não apenas ouvintes, enganando-se a si próprio. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a uma pessoa que se vê a sua face diante do espelho e depois de olhar para si próprio, sai e se esquece da sua aparência. Aquele que não pratica a fé, que não vive a fé verdadeira, o cristão que faz isso está em crise de identidade. Ele não sabe quem ele é em Cristo. Ele não sabe o poder que foi liberado sobre a vida dele. Ô pastor, como é que põe essa fé em prática? Você sabe como é que põe essa fé em prática? Sabe? Sim? Não?
Vamos falar disso então? Vamos ler mais um texto na Escritura? Que eu esqueci de anotar aqui onde está. Ai, ai. É Tiago 2,14. Diz assim: de que adianta, meus irmãos? Ele dizendo, o pastor Tiago aqui falando. Alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé por si só pode salvá-lo? Olha só o que a Bíblia fala para nós. Eu vou repetir, presta bastante atenção. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé por si só pode salvá-lo? E ele continua: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento, do alimento de cada dia, e um de vocês, um de nós, ok? Imagina você, chega alguém para você e fala assim: olha, eu estou passando fome, eu estou passando necessidade, e eu estou passando frio, eu não tenho roupa nem de inverno, né? O inverno aqui é terrível. Eu não tenho um casaco para vestir no inverno. Você já pegou alguém que chega do Brasil recentemente? Traz aqueles casacos do Brasil. Você fala assim: meu irmão, joga isso fora. Vamos ali que é isso aqui, ó. Vou te dar esse casaco. Esse aqui é bom, isso aqui você não vai passar frio. Irmão, eu cheguei aqui com o casaco do Brasil, era a mesma coisa de camiseta, não segura frio nenhum. Você tem que pegar um casaco bom daqui para segurar frio, não é assim? Chega alguém nessa condição e fala para você isso. Se o seu irmão estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, se alimente e avista uma roupa quente. É o que ele está dizendo aqui. Satisfaça-se sem, porém, nada dar para ele. De que adianta isso? Imagina alguém que chega e conta e fala de uma necessidade para você, e seria mais ou menos assim: eu vou orar por você. Vamos orar que Deus vai prover. Sendo que a provisão está na frente dele. É muita fé, né, irmão? Chegar alguém para você e falar: eu tenho uma necessidade, assim, assim, assim. Vamos orar. Essa é a fé que ouve, mas que não age. Agora, quando a fé que tem obras, vamos orar. Você está entendendo? É isso que a Bíblia está falando para nós. Se a gente tiver boas intenções, sem obras, não adianta. Se a gente tiver dedicação espiritual e fé, conhecimento da palavra, da verdade, poder de Deus na nossa vida, mas a gente não agir fisicamente, cumprindo o que o Senhor ensina para nós, a nossa fé é morta, a palavra fala. Ele continua dizendo no 17: assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. E o Tiago diz: mostre-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. As obras não salvam ninguém. Você pode ser o maior caridoso do mundo. Se você não tiver a fé em Jesus Cristo, não vai ser salvo. Você pode alimentar milhões de pessoas, né? Dar casa, moradia, comida, fazer caridade para muita gente, sem Jesus Cristo, sem a fé nele, a confiança nele, sem confessar com a sua boca e crer no seu coração, não tem salvação. Agora, o pastor Tiago, da Igreja de Jerusalém, está ensinando para nós que aquele que tem essa primeira coisa, que é a fé verdadeira, que vem pelo ouvir, pelo confessar e pelo crer, desenvolve a segunda parte. As obras.
E ele diz que um exemplo, para que a gente entenda, a fé sem obras é quase que o corpo sem o espírito. Está vivendo, está fazendo, está completando coisas, mas no final não vai morar com Jesus. O corpo sem o Espírito Santo não vai para a glória. A fé sem resultados de transformação e frutos que se manifestam através das nossas boas obras é como o corpo sem o Espírito. Quem crê em Deus, quem crê na obra de Jesus da cruz, precisa ativar a sua fé. Fazer a fé ser palpável, real, verdadeira. Quem aqui é muito sensível, talvez, com a situação e a necessidade de outras pessoas? Pode levantar a mão sem medo, vou te chamar aqui na frente não. Você vê alguém sofrendo e você sofre também. Quando você passava no Brasil, que você via um mendigo, um menor de rua, você falava, ai, que vontade de levar para casa. Quem era assim? Eu não sou assim naturalmente. Eu vou achar minha mão. Não é meu isso. Quem é? Levanta a mão, fica a mão para cima. Nossa, todo mundo, só eu que não. Eu não sou assim. Eu não sou o tipo de pessoa que é muito sensível, que se sensibiliza muito com as situações. Naturalmente eu não sou. Mas o Espírito Santo move isso dentro de mim agora. Para você talvez é mais fácil isso. Para mim não é. Mas pelo entendimento e o aprendizado dessa fé que traz fruto verdadeiro, eu não consigo mais ver uma necessidade verdadeira, que eu entenda que é verdadeira, tá, gente? Tem muita gente que chega para nós, fala um monte de coisa assim, eu falo, esse cara tá me enrolando. Isso já acontece com você? Gente, como a gente tá... Pastor é uma figura pública no site da Foursquare Internacional. Tá lá meu telefone, meu nome, tudo. Então tem gente do Brasil que arruma meu WhatsApp, meu telefone e me liga pedindo dinheiro. Aí eu falo assim, outro dia me ligou um cara, eu falei, esse cara é enrolão, meu. Ele falou que veio na igreja um dia. Eu falei, não veio não, porque eu sei que você não veio. Eu olhei o perfil do WhatsApp dele. Ah, mas eu tô aqui no Brasil, eu tô internado, não sei o que lá, e tal, eu preciso do dinheiro. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, sem vergonha, tá querendo me dar um golpe. Aí, e apela, né, você é pastor, né, tem que ter misericórdia, tem que ser bonzinho com todo mundo, porque senão pega ruim pra gente. Aí eu falei, ó Senhor, me dá sabedoria para responder esse negócio. Aí mandou áudio, mensagem, foto, aquelas coisas. E o Espírito Santo falando no meu coração assim, isso é golpe. E eu respondi para ele assim, eu falei, olha, eu vou ser bem franco com você. Eu não ajudo quem eu não conheço, ou que não vem através de alguém que eu conheço. Você falou que veio na igreja, mas é mentira, você nunca veio aqui e eu não vou te ajudar. E ele falou um monte de besteira. Depois eu falei, tá vendo? A gente vê e entende. Mas por quê? Porque essas coisas, você ajudou alguém um dia que te decepcionou? E você falou assim, nunca mais ajudo ninguém. Mas não é isso que o Espírito Santo quer para nós. Nós só podemos dar o que nós temos. Não é assim? Você só pode dar o que você tem dentro de você. A Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar duas águas, doce e amarga. A mesma fonte não sai água potável e água imunda. Só sai um tipo de água. Agora, mesmo que a nossa água da nossa fonte não seja boa, Jesus pode purificar ela. Você concorda? Jesus pode purificar as fontes? Então, por mais que teve gente ruim, que te drenou, que te sugou, que te maltratou, a tua fé precisa ser ativada para você ser quem você é em Cristo e dar aquilo que você recebeu do alto, não de baixo. Então, mesmo usando o meu exemplo, talvez você tenha um coração assim diferente também, parecido com o meu,
que não é muito, sabe, aquela doçura, aquela sensibilidade. Mas o fruto do Espírito me incomoda. Eu tenho que produzir. O Espírito Santo habita em mim, ele me move. E tem hora que parece que eu não enxergo uma necessidade real, Deus me cutuca. Ei, acorda! Ô Jesus, estou aqui. Você estava fingindo que não via, mas eu vi. Porque se você não exercitar essa fé, você deixa de produzir os frutos do Espírito. Você deixa de ser bênção na vida das pessoas. Você deixa de glorificar Jesus através da sua vida. Lembra que a gente falou no começo? Quais que são as funções da igreja? Qual que é a função do corpo de Cristo? Qual que deve ser a nossa atitude uns com os outros? De acolher, de amar, de respeitar, de ensinar, de ajudar, de levar o irmão na caminhada. Ô irmãos, eu estava falando com uma pessoa essa semana e falei, gente, nossa igreja está tão abençoada, apesar da gente não ter tantas pessoas ainda, mas pensa num ambiente que a gente, graças a Deus, não tem fofoca. Amém. Não tem divisão, Glória. não tem grupinho separado. Verdade. Irmãos, a gente precisa zelar por isso. É verdade. Porque a gente quer expandir o reino de Deus, a gente quer ganhar almas para Jesus, mas a gente não pode negociar valores. A gente não pode negociar princípios da palavra de Deus. Você, eu, pessoalmente, nós não podemos brincar de ser cristãos. Tem um pastor que era amigo nosso, pastor Franco Maximiliano. Ele já faleceu, você conheceu? Ele faleceu, tem bastante tempo. Caiu uma pedra de mármore na cabeça dele, coitado, está na glória já. Mas ele pregando na igreja, na nossa antiga igreja antes, e ele falou uma coisa muito séria, num treinamento, eu acho, para líder, não lembro exatamente o que foi, num evento que a gente estava. E ele disse assim, ser cristão é uma coisa muito séria. E todos nós sabemos. Aí ele falou assim, eu não sei por que as pessoas brincam de ser cristão. Porque é mais fácil não ser. Não precisa fingir que é. É mais fácil não ser. E ele falava assim no evento lá, você quer pecar, meu irmão? Peca com força. Porque você vai para o inferno do mesmo jeito. Não adianta fingir que não peca. Não adianta fingir que não é crente, que é crente. Não adianta fingir que tem fé. É verdade. Eu concordo com isso. Mas por outro lado, tem gente que não consegue vencer o pecado. Tem gente que ainda não tem força para transpor esse obstáculo. E está na igreja do Senhor para quê? Para ser fortalecido, para ser curado, para ser transformado. Mas aí às vezes a gente olha assim, não, isso aí está fingindo que é crente, não quer nada com Deus, e vamos massacrar ele porque está manchando o negócio. Vamos. E é aí que a gente faz o papel do diabo. O papel do diabo é ser o acusador. Você já acusou alguém? Já? A Bíblia fala que o nosso papel não é esse. O nosso papel é ser edificador. Então, meus irmãos, com muita fé, mas ao mesmo tempo com muito zelo pela sua alma, pela sua vida, né? Você como meus irmãos em Cristo Jesus, eu como pastor, eu preciso de vez em quando pregar sobre alertas, sobre ensinamentos de como viver uma vida cristã saudável, frutífera. E sinceramente, eu acho que a primeira atitude que nós precisamos tirar da nossa vida é a acusação. Sabe por quê? Porque isso traz maldição para nós. Todo aquele que acusa está vivendo uma amargura em alguma área. Precisa de uma cura. Precisa de uma coisa ser restabelecida que foi quebrada.
Então, o ambiente de fé, que também é um ambiente de santidade, ele precisa que algumas coisas sejam tiradas para que a gente viva a abundância de Deus na nossa vida. Um deles é a acusação. A outra questão, meus irmãos, é a amargura. A Bíblia fala que a raiz de amargura é terrível, corrói os ossos e a alma. E eu não estou falando aqui de tristeza. A tristeza é natural do ser humano. Já tomou ranço de alguém? Isso é raiz de amargura. Você está entendendo? Aquela pessoa ali, aquela cobra venenosa. Raiz de amargura. E por mais que a gente fale assim, mas eu já perdoei. Perdoa nada, Jesus sabe. Jesus sabe que você não perdoou. Eu sempre ensino isso quando eu aconselho. Você quer acabar com a raiz de amargura com relação a alguém? Faz uma boa obra para essa pessoa. Mostra o fruto. Dá um presente. Sabe? Dá um agrado. Lembra daquela pessoa, ora por ela. Fala, Senhor, liberta, cura, traz restauro na vida dessa pessoa. E você sabe que é o mais interessante? Quem é curado é você. Quem é restaurado é você. Quem é liberto é você. Não é a pessoa que vai fazer, que vai receber só o efeito disso. É você. Alguém muito sábio disse que o ódio, a raiva, a raiz de amargura é tomar o veneno e esperar que o outro morre. Quanto de veneno você está tomando esperando que o outro passe mal, que o outro morra? Olha para mim aqui, ó. Raiz de amargura. Presta bem atenção aqui, ó. Olha para minha mão aqui, ó. Raiz de amargura é isso aqui, ó. Você não mata, mas você não solta também. E tudo que você vai fazer, vem comigo, ó, levanta. Você vai cuidando da sua vida, mas você está levando a pessoa com você. E você faz tudo pela metade, você não vive as bênçãos de Deus, porque a raiz da amargura está ocupado aqui, ó. Não, peraí, vamos aqui que eu vou pregar aqui, vem comigo. Irmãos, aqui, ó, em nome de Jesus, Deus é abençoado. Nossa, vou matar ela. Eu não sei o que, não gosto dela. Essa mulher, não, minha bênção, minha esposa. Mas você entendeu o que é a raiz de amargura? O que é o ódio? O que é a raiva por alguém? Você não consegue se desenvolver porque você está preso em uma situação. Irmãos, sinceramente, a gente já viveu isso como igreja. Pessoas com ódio, amarguradas, perseguindo outros irmãos. É a pior coisa que tem na obra de Deus. É uma tristeza. E quando a gente viveu essa fase, parecia que eu fazia um velório todo culto. Eu enterrava um monte de gente aqui. Jesus, morreu um monte de gente hoje. Era um velório, tinha dia. E eu saía daquele culto destruído. E como pastor, a gente precisa exortar, ensinar e cobrar mudanças. Mas tem gente que às vezes não aceita. E aí que fica ruim o pastor. Mas eu estou trazendo essa mensagem até como um ensinamento e um alerta para nós, porque eu creio, meus irmãos, em nome de Jesus eu creio, que Jesus, ele quer estreitar as nossas relações, a nossa comunhão. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, ela avança no mundo quando há comunhão verdadeira. Por exemplo, igual a pastora falou, o Henrique, dá um tchauzinho aí, levanta a mão. Tem gente que ainda não conhece o Henrique. Eu conheço o Henrique um montão de anos já. Eu e o Henrique, a gente tem um relacionamento de confiança, sabe? De amizade, já há muito tempo.
Eu conheço o JC tem pouco tempo. Mas já tenho um relacionamento de confiança e de amizade com ele. Conheço o Cleito, tem pouco tempo. Mas também já estamos, aos poucos, desenvolvendo, né, um relacionamento de confiança, de amizade. O José, o Léo. O Cezão eu conheço pouco ainda, tem que melhorar esse negócio. Mas olha só. Nós somos irmãos em Cristo. Nós precisamos confiar uns nos outros, irmãos. Nós precisamos, porque é nessa confiança que se revela o amor de Deus. Você sabe o mandamento que Jesus deixou para a igreja? Ele disse assim, ó, vocês, cada um de nós, olha para o irmão do lado e fala assim, você que ele está falando. E é Jesus que falou. Presta bem atenção nisso aqui, hein? Vocês serão reconhecidos como meus discípulos se verdadeiramente, não dá para ser falsamente, irmão, é verdadeiramente, vos amardes uns aos outros. Se vocês tiverem um amor real uns pelos outros. Você consegue entender a dimensão disso? Quem vai reconhecer a gente? É Jesus e as pessoas à nossa volta. Assim, esse daí é um homem de Deus. Essa dali é uma mulher de Deus. É um jovem que tem Deus no coração. Sabe por quê? Porque tem uma família celestial que preza, que zela, que ama de verdade. Quantos aqui tem família grande aqui na América? Levanta a mão. Aqui na América? Tá aqui? Tá aqui, ó. Ah, Ieda tem gente. Tá aqui também, por pouco tempo. Então você já não conta mais, tá? Você já não conta mais. Então é só Ieda. Irmãos, mas só que quem não levantou a mão errou. Tua família está aqui, ó. A família de Deus. Olha quantos irmãos você tem aqui nesse lugar. Quem tem uma família grande aqui na América? Você está entendendo? É isso que a gente precisa colocar no nosso coração. Cuidar dos nossos irmãos em Cristo. Ter zelo. Ativar a nossa fé. Para que cada um de nós viva sem que nada nos falte. Quem está faltando aí uma viagem de uma semana num hotel de luxo? Não, isso não está faltando, isso é luxo. Né? E se você quer... semana que vem vai ter um aí. Quem está faltando... Ninguém está faltando essas coisas. Mas quem talvez... Aí você não precisa levantar a mão, não. Quem talvez está sentindo falta de um ombro amigo que pode abrir o coração sem ser julgado. Que pode abrir o coração, que pode chorar, que pode se alegrar com alguém, que não precisa ser o marido, a esposa, ou o pastor, outra pessoa diferente. Que simplesmente você fala assim, nós estamos unidos em Cristo, eu confio em você. E eu queria que você orasse por mim. Irmãos, isso é a coisa mais preciosa da comunhão da igreja. Isso foi anulado, aniquilado, porque as pessoas começaram a expor uns aos outros, expor a vida do outro, desejar mal um para o outro. E eu oro em nome de Jesus, que quando chegar alguém aqui que não quiser conserto, mudança de vida, transformação, confiança verdadeira, vida espiritual, que o Senhor leve. Não é para a morte não, irmão, que leve para outro lugar. Sabe por quê? Porque senão vai estragar o que a gente está tendo de bom. Que o Senhor leve para outra igreja, para outro lugar. Porque senão vai estragar o que a gente está tendo de bom. Então, faz um compromisso comigo aqui hoje, com o irmão que está do seu lado. Ser verdadeiro, ser justo, ser honesto, ser cuidador, não ser fofoqueiro. Quem quer fazer esse compromisso aí? Não vou ser fofoqueiro. Tem gente que não vai fazer, não? Levanta a mão aí, irmão. Pelo amor de Deus, senão eu vou pedir para o senhor levar. Não vou ser fofoqueiro. Não vou falar da vida de ninguém. Faz assim, ó, com a mão assim, ó. Vou soltar a garganta que eu estou segurando. Acabar com a raiz de amargura.
Vou proteger os meus irmãos, vou cuidar deles. Porque se você não fizer isso, irmão, você vai precisar ter uma conversa comigo. Aí você vai parar de gostar de mim. Você vai parar de gostar de mim, se bobear, vai sair da igreja. A gente não quer isso. A gente quer que você fique aqui conosco, seja nossa família, seja edificado, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica de pé, vamos fazer uma oração comigo. A gente já vai recolher os dízimos e as ofertas e falar um pouquinho de missões aqui. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Primeira parte dessa oração. E fala com o Senhor assim, Senhor, se alguma coisa dessas que o pastor falou aqui hoje, nessa manhã, tem lugar, está tendo espaço na minha vida, me ajuda a tirar isso. Eu quero viver essa comunhão verdadeira. Eu quero viver esse amor verdadeiro. Eu quero ter amigos aqui nesse lugar mais chegados do que irmãos. Eu quero verdadeiramente cuidar dos meus irmãos e ser cuidado por eles. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse sentido, pedindo essas coisas que se tornam realidade na nossa vida.